Olá, sou o Hugo Vasconcelos do portal Go Cursos e vou mostrar para vocês aqui mais um módulo, tá, do sistema voltado para a clínica odontológica, né, que eu estou desenvolvendo. Então, nesse sistema, eu fiz aqui dentro desse módulo, né, de principal, a parte aqui de gestão das consultas, os orçamentos e os tratamentos, além da anamnese. Eu até anotei aqui, porque quando eu for explicar esse vídeo aqui, eu tenho que passar por todos esses recursos, tá? Então, foi toda a estrutura de consulta, comissões também dos profissionais aí, né, que vão atendendo, a anamnese do paciente, o histórico do paciente, que é importante estar lançando consulta após consulta, a ficha PDF dele. Isso aqui, tudo que eu estou falando, também tem os relatórios, tá? Eu vou mostrar para vocês. Geração de atestado, encaminhamento para pedido de exame de raio-x, né? Recebimentos do convênio. Então, quando você recebe aí, se a clínica tiver parceria com algum convênio, tem como nós também já fazemos automaticamente aqui os lançamentos. Os orçamentos, que são importantíssimos, tá? E a gestão de tratamento, onde você consegue fazer múltiplos agendamentos aí, né, de uma só vez. Então, eu vou explicar aqui como que funciona, tá? A maioria desses recursos eu trouxe lá do sistema de clínicas que eu já tinha, né? É claro que algumas coisas aqui vai ser diferente para a clínica odontológica, mas a maioria aí vai ser semelhante. Então, nós fizemos no módulo anterior a parte de agendamentos, tá? Horários ali dos profissionais, agendamento e toda aquela estrutura. Então, quando é agendado, né, o próximo passo é o agendamento se tornar uma consulta. Então, quando o dentista, o profissional, ele acessa o painel dele, se esse profissional tiver atendimento, ele vai conseguir ver essas três informações aqui, ó, que são consultas, os horários para ele poder fazer gestão da grade de horário deles, tá? E as comissões, né, que ele vai recebendo, que inclusive aqui ele pode gerar um relatório também daquelas comissões que estiverem pendentes e ver todo o detalhamento de comissão. Então, nas consultas, para quem tem atendimento, ele vai poder procurar aqui, ó, por uma data. É claro que ele vai sempre estar visualizando, né, na maioria das vezes, as consultas aqui do dia, tá? E pode também trocar agendadas, confirmadas ou finalizadas aqui. E aqui ele vai mostrar qual é o procedimento que está agendado, qual é o paciente. Se ele clicar em cima do paciente, ele vai abrir a informação dele. Tem como também imprimir a ficha do paciente. Uma coisa importante: todos os dados e informações que existem aqui no sistema são fictícios, tá? Tanto quanto valores aí dos procedimentos, quanto dados informativos. É só para eu poder preencher as informações e mostrar para vocês aqui o vídeo, tá, demonstrativo. Então, na hora que ele clica aqui, vai vir as informações aqui do paciente, vai vir a anamnese, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais da anamnese, vai vir o histórico, onde a cada consulta ele pode ir lançando essas informações aqui no histórico do paciente, tá? Então, é toda a estrutura aí dele. Vai vir as outras informações de hora, né? O status aí dela também vai ter a possibilidade de excluir, de marcar como confirmada aqui, ó, aquela confirmada não, né? Como finalizada aquela consulta, tá? Então ela viria para cá, ó, e já não daria para visualizar nessas que estão aqui com os status de agendado e confirmado, né? Dá para poder lançar a edição aqui, fazer uma edição da anamnese. Então às vezes você está fazendo aí um atendimento nele, né? E vai consultar alguma informação. Então, por exemplo, aquele paciente não estava grávido. Aquela paciente não estava grávida, aí ela engravidou, então você pode lançar aqui também e editar a anamnese dela. Algumas dessas informações vão também ser aplicadas aqui dentro do paciente, tá? Como, por exemplo, a edição de anamnese, a própria ficha do paciente, que nós conseguimos também fazer a impressão aqui, inclusive com mais detalhamento, mas depois eu falo disso aí. Vamos terminar aqui a parte de consulta primeiro, porque tem muita coisa para me explicar aqui e mostrar dentro desse vídeo, né? Foi um dos módulos aqui, acredito que o módulo onde eu vou ter adicionado mais recursos, porque o próximo módulo, que é o último módulo, agora é o odontograma, que é o que está faltando aqui no sistema. Então, aqui a parte de anamnese, essa anamnese, ela é cadastrada aqui, ó, em grupos. Então, você poderia colocar aqui um grupo qualquer, vamos supor que eu queira colocar aqui um grupo, vou colocar aqui, ó, um grupo teste, tá? Não estou sem ideia para nome aqui, né? Já está cadastrado, então grupo teste 2, prontinho. Beleza. E eu quero adicionar agora informações para esse grupo. Então, eu venho aqui nos itens e seleciono o grupo teste 2 e vou adicionando informações para ele. Na hora de eu preencher aqui a anamnese, ele vai me mostrar esse novo grupo, tá vendo? E aí eu poderia marcar, né, colocar um texto, uma informação, e aí o paciente passa a ter isso relacionado na ficha dele. Tá? Então, onde eu coloquei isso, acho que foi nesse cliente 22, olha lá, ele já vem com essa informação. Se eu imprimir a ficha, ele também vem com a anamnese aqui na ficha, mas tem como também fazer uma ficha sem ela. Daqui a pouco eu mostro essa ficha personalizada. Então, a anamnese é você quem vai montar com os grupos e informações que você quiser ali. Tá? Então, pode ser várias informações ali, mas é você quem monta ela. Não é uma ficha que está padronizada para isso aqui, não. Ó. Isso aqui, na verdade, são só informações que eu fui lançando aí, né, sem muito conhecimento nessa área. Tá? Com conhecimento praticamente
nenhum. Então, coloquei aqui hábitos diários, eu sei que vai ter perguntas desse tipo mesmo, né? Se escova o dente todo dia, qual a frequência, se fuma. Então, eu sei que são recursos que podem ser comuns estar numa anamnese para uma clínica odontológica, mas para quem é da área aí, obviamente, vai saber preencher uma estrutura dessa muito melhor que eu. Então, aqui são só informações de teste mesmo, que vocês podem modificar tudo, né, e alterar. Aqui a solicitação do raio-x, tá? Então, se você tiver que solicitar algum raio-x, deixa eu pegar de um outro aqui que não tem, ó. Acho que todos esses aqui, ó. Então, você pode definir, né, se você quiser, só para poder organizar mesmo um procedimento. Então, pode colocar ali. Se não tiver procedimento, também não precisa pôr. Se for outra informação, também pode lançar ela aqui sem problema. E uma descrição. Então, por exemplo, na hora de você mandar para o raio-x, você vai escrever, né? Poderia colocar o número do dente, como que você quer aquele raio-x. Então, o texto que você inserir aqui, ó, poderia ser mais de um tópico também, tá? Ou mais de um dente, ou mais de uma informação. Deixa eu ver o que ele deu. Opa. Seleciona o exame, tá? Porque eu não selecionei aqui, ó. Pronto. Beleza. E aí ele vai, então, mostrar, né, essas informações e você pode solicitar ele. Aí ele já gera aqui a ficha com o pedido, né, do exame radiológico e com as descrições que você inseriu ali, bem como as informações também daquele paciente. Aqui vai ter a opção para poder gerar atestado, né, que você pode selecionar a data. Então, vou colocar, por exemplo, um atestado de 3 dias, motivo cirurgia e tal, vamos colocar uma situação aí. Se tiver informação adicional, pode colocar aqui também, que ele vai gerar aquele atestado já com o CRO aqui do médico, né, e com as informações que você preencheu ali, tá? Então, é um modelo também, modelo no qual você pode personalizar, editar, né, trabalhar em cima dele. É interessante você acompanhar as aulas, eu sei que a maioria só tem interesse no sistema já ali para poder utilizar, mas para quem tem tempo, é importante acompanhar as aulas que você consegue modificar, né, alterar, melhorar muita coisa aqui dentro do projeto, tá? Isso aqui é só para mostrar aquelas informações, né, que eu já tinha dito antes aí. Então, essa parte da consulta é basicamente isso mesmo, onde o dentista ali, né, o profissional, ele vai consultar as informações do paciente, lançar histórico, editar a anamnese dele, dar baixa aqui, né, na consulta como finalizada. Então, é ter aquela gestão daqueles pacientes em que ele está consultando. Aqui em pacientes, como eu falei, eu coloquei isso também, tá? Então você vai ter as opções aqui dele, ó, mostrando a anamnese, mostrando o histórico, né? Vai ter opção aqui também mostrando as últimas consultas dele, inclusive podendo gerar um detalhamento, né, daquela consulta também em PDF, né? Vai ter opções aqui para poder mostrar financeiro, mas isso aqui já tinha sido feito, então não foi implementado nesse. O que foi implementado nesse, sim, a ficha personalizada. Então você pode, por exemplo, colocar uma ficha somente com os 5 últimos históricos, né? Eu quero mostrar a anamnese em 2 colunas, aí ele já vai criar uma ficha um pouquinho diferente daquela, com informações aqui e aqui, caso seja uma anamnese muito grande. Não, eu quero mostrar ela só em uma coluna, então ele vai inserir ali também. Ou eu não quero mostrar a anamnese. Então pronto, ele não aparece ela aqui na ficha. Então a ficha personalizada você pode criar ela aí, né, de algumas outras formas. Inclusive, no próximo módulo que eu vou fazer o odontograma, eu vou colocar uma opção aqui também para você mostrar ou não o odontograma na ficha, tá? Então eu poderia colocar o odontograma do paciente ali, né, com aquela evolução dele, dessa ficha também. Então nós vamos trabalhar em cima disso aí. Aqui deixa eu me auxiliar novamente com o que eu tinha anotado, tá? Gestão de comissões, tá? Aqui no financeiro tem a opção de comissões, né? Onde um gestor aí do sistema pode selecionar os funcionários, ó, para visualizar as comissões dele, pode clicar na opção de baixa, porque às vezes ele atendeu 200 pacientes naquele mês ou naquela semana, e aí você não precisa dar baixa um a um, você pode clicar aqui que ele já vai somar tudo que está pendente de comissão dele, deixa eu ver se tem algum que está, esse aqui, ó, e já vai te mostrar qual é o valor, tá? Aí você só seleciona a forma de pagamento e confirma, e ele já lança isso aí no financeiro. Também tem a possibilidade de você dar baixa de forma manual, né, aqui uma a uma, em cada uma das comissões, tá? Tem essa possibilidade aí também, visualização aqui das informações dela, exclusão. Então é uma gestão mesmo, para que um gestor ali, um administrador, um secretário, ou uma pessoa que fique responsável pelos pagamentos, possa verificar quais são as comissões que estão pendentes. Isso se você for trabalhar com comissão. Comissão essa que é definida quando o profissional aqui ele é cadastrado. O próprio profissional também tem a possibilidade de vir aqui e ver as suas comissões, tá? Então, se ele tem atendimento e ele tem comissão, vai aparecer essa opção aqui para ele. Aí ele pode gerar um relatório também daquilo que está pendente, né, para poder passar aí para quem efetua os pagamentos. Então, tem toda essa situação também de comissão já aplicada dentro do sistema. Além da gestão de comissão, tem a criação de anamnese, que eu já expliquei para vocês, tá? Histórico do paciente, que eu também já falei, que todo atendimento ali ele pode ir lançando o histórico, e ficha do paciente, que também já foi visto. Atestado também já foi visto, e pedido de raio-x também já foi visto. Recebimento do convênio, que é essa opção aqui, então os convênios vão pagando aí para vocês, né? Tem aí eles cadastrados, você vai colocar qual que é
o período aqui em que ele fez o pagamento, então ele vai procurar no sistema todas as contas que estão pendentes ali, aqueles recebimentos que estão pendentes dentro daquele período, você vai colocar o valor que ele pagou e dar a observação, e lançar alguma observação caso tenha, tá? Então ele pega todos aqueles agendamentos que foram feitos no convênio dentro desse período e já marca eles como pago. Então isso aí, já lança também essa informação no financeiro. Além disso, tem os orçamentos, então vamos ver aqui como que ficou a tela de orçamentos, que eu vou ver se eu também anexo nela o odontograma, que vai ser feito no próximo módulo, né? Então poderia aqui, além do orçamento, vamos criar um novo orçamento, por exemplo, para esse paciente de teste. Ele vai ter 10 dias de validade, tá? E vamos supor que ele queira uma limpeza, e aqui eu vou colocar uma descrição relacionada ao que vai ser feito naquele serviço. Não é obrigatória essa descrição, não. Vamos supor que ele também tem uma remoção de cárie, então remover cárie em tantos dentes, né? Então poderia colocar alguma outra descrição e assim ir lançando. Se tiver descrição aqui, você consegue visualizar ela. Se não tiver, ó, ele só vai simplesmente colocar e não vai ter essa opção aqui não, tá? E aí eu poderia colocar, por exemplo, quantos serviços são daquele, tá? Geralmente vai ser um mesmo, mas às vezes, por exemplo, se for aquelas facetas para dente, né? E aí ele poderia colocar a quantidade aqui, então, ou poderia colocar em cada um dos dentes também discriminando no orçamento. Isso é você quem vai definir a melhor forma de você fazer isso. É claro que se eu aumentar aqui o serviço, ele vai totalizando tudo ali, isso já funciona, tá? Aqui eu posso editar também, posso editar esse valor também e posso dar desconto, um desconto, por exemplo, de R$20 ou de 20%, né? Aqui definir uma forma de pagamento que vai ser feita aí também com o paciente, e aqui colocar também a opção de qual é o profissional que vai executar o que está fazendo aí esse orçamento para ele. Vou colocar aqui uma observação de teste e vou salvar. Então ele já gera a ficha do orçamento, tá vendo, com todas as informações aí relacionadas àquele orçamento, né? O detalhamento do paciente aqui e as informações do que foi escolhido, ó, limpeza, e aqui vem as informações dela, remoção de cárie, aquilo que foi digitado vem aqui também, tá? E os valores aqui, tá? Aqui se ele tiver pendente fica dessa forma, se aquele orçamento for um orçamento aprovado, ele já muda também a marca d'água dele. Então, é bem tranquilo, né? O que agrega um pouco mais nele seria também a parte do odontograma, onde nós poderíamos marcar ali nos dentes, né, o que seria feito. Então isso aí eu vou estar trazendo também no odontograma, que é o próximo módulo. Aqui tem um relatório também geral, tá, daqueles orçamentos que foram feitos, e você pode filtrar por data, por período, aí é mais algo mesmo administrativo. E para finalizar, foi feito também os tratamentos, né? O que é um tratamento? Então, vamos supor que tem um paciente que ele está com um tratamento aqui de... Vamos colocar aqui, ó, vou selecionar o dentista, né? Manutenção de aparelho. E ele precisa fazer essa manutenção de aparelho 2 vezes na semana, né? Então, quando você selecionar a frequência aqui, vamos supor que vai ser do dia 1º até o dia 1º do outro mês. Então, do dia 1º de novembro ao 1º de dezembro. Então, todas as segundas e terça-feira, às 18 horas, ele vai fazer aquela manutenção ali, tá? No aparelho dele. Poderia ser outro serviço qualquer, né? Lembrando que eu não tenho um conhecimento nessa área aí de odontologia, tá? Eu sei desenvolver sistemas, então o que vão me passando de acordo com as necessidades aqui e o que eu tenho levantado, eu vou estar criando. Então eu não cadastrei muitos procedimentos, até porque eu não tenho conhecimento nisso. Mas estou dando um exemplo aqui, às vezes manutenção de aparelho não é feita dessa forma, várias vezes numa semana, às vezes é uma vez só no mês, né? Eu nunca utilizei, mas isso aqui é só exemplos, tá? É você quem vai cadastrar o procedimento, e se você tiver essa necessidade de uma repetição, pode ser somente uma vez no mês mesmo, né? Ou pode ser 2 vezes no mês, mas é só para você já ter os agendamentos feitos. Então, quando eu salvar isso aqui, eu tenho aqui toda aquela gestão do tratamento, inclusive ele já pega um valor ali para ele, eu posso dar baixa também já direto nesses valores, tá? E aqui ele já faz o lançamento aí desses valores no financeiro, e posso editar aquilo que já ficou também aqui, ó, porque às vezes num dia, numa data específica, ele não pode vir, né? Então foi definido que toda segunda e terça-feira, que foi 4 e 5, 11 e 12, tá vendo? 18 e 19, às 18 horas já fica reservado para ele. Ah, não, mas ele falou, não, nessa data aqui específica eu tenho uma viagem, então não vai poder ser nesse dia. Então você consegue vir aqui e consegue fazer uma mudança para outro dia qualquer, tá? E para um outro horário, desde que tenha disponibilidade naquele horário. Então os tratamentos, ele é mais para você quando tem uma necessidade de fazer vários agendamentos para o paciente de uma só vez, né? E às vezes ele já vai efetuar aqueles pagamentos também, então você consegue dar baixa nessa situação aqui, tá? Então eu consigo fazer aqui as baixas, né, nos agendamentos que estão pendentes. Ele está dando valor de 640, então poderia colocar aqui, por exemplo, que ele pagou no Pix, poderia mudar esse valor também se você tiver dado um desconto. Aí na hora que eu salvar,
todos aqueles agendamentos que foram feitos, vamos ver aqui, ó, que já estão lançados no sistema, que foi colocado para o dia 1 e dia 2, desse dentista aqui, foi desse ou foi desse? Acho que não foi nenhum desses, né? Vou colocar aqui para ele selecionar o profissional, e deixa eu confirmar de novo as datas aqui, ó. Eu vou vir aqui no tratamento, é isso mesmo, ó, 18 é dia 4 e 5. Então eu coloquei dia 4 e 5, vamos aqui no agendamento. Ah, não, é segunda e terça, eu me confundi todo ali, ó. Então tá aqui, ó, às 18 horas, tá vendo? Então fica o agendamento dele aqui, já tá pago? Tá pago, porque foi dado baixa lá, tá? Então dia 4 e dia 5, ó, tá garantido, né, aqueles horários ali para esse tratamento que foi feito. Então isso facilita muito a gestão aqui dentro do sistema, né, porque você já consegue ter vários agendamentos aí feitos ao mesmo tempo, tá? Então este é o penúltimo módulo de desenvolvimento do sistema e agora fica faltando aí para nós a parte de odontograma.